Paz do Senhor, querido irmão, querida irmã, aluno e aluna da Escola Bíblica Dominical. Eu quero externar aqui a minha gratidão a cada um que vai tirar um momento para poder estar assistindo esta lição da nossa lição bíblica, da Escola Bíblica Dominical do terceiro trimestre. Estamos na quinta lição e nós vamos aprender hoje sobre Zorobabel recomeça a construção do templo, Então, eu gostaria de fazer uma aula que não se tornasse cansativa para os irmãos e diferencia um pouco uma aula presencial de uma aula que é transmitida, até o celular dos irmãos, o tablet, o computador, a TV Smart, onde você possa estar assistindo, Então, eu gostaria de também não me ater muito a fazer leitura de toda a lição, porque isso se tornaria muito extenso o nosso tempo, Nosso tempo é curto, nós temos que não deixar os irmãos cansados, e essa é a minha missão, de poder transmitir isso no menor tempo possível. Então, desde já quero agradecer a cada um que está acompanhando esta lição maravilhosa que nós vamos aprender nesta manhã. E eu vou estar lendo os pontos, os tópicos, e os subtópicos, e vamos estar comentando em cada um deles alguma coisa. Certamente nós não vamos conseguir fechar esta lição, até porque é um tema bastante profundo, falar sobre este recomeço, onde o povo hebreu, depois de 70 anos de exílio na Babilônia, eles estão retornando novamente à sua terra. Então existe uma dificuldade muito grande enfrentada por eles, e nós vamos estar comentando um pouco sobre isso, Eu vou ler apenas o texto áureo e a verdade prática, e depois vamos só ler o tópico, e os subtópicos, e depois vamos estar fazendo um rápido comentário em cada ponto. O nosso texto áureo se encontra em Ageu, no capítulo 2, versículo 10 e o versículo 18. E diz assim, ao 24º dia do mês nono, no segundo ano de Dário, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: Ponde, pois, eu vos rogo, desde o dia em que se fundou o templo do Senhor, ponde o vosso coração nestas coisas. Então, como eu já disse, Ageu capítulo 2, versículo 10 e versículo 18. A nossa verdade prática nos diz assim, sob o poder de Deus, a igreja torna-se imbatível no cumprimento das tarefas que Cristo lhes entregou. Esta verdade prática é uma grande verdade, meus irmãos? A igreja, quando ela está na direção de Deus, por que a igreja, quando está na direção de Deus? Todas as igrejas não estão na direção de Deus? Não estamos. Então, nós temos igrejas, pastores e pastores. Mas aqui diz que a igreja, quando ela está na direção de Deus, ela se torna imbatível. Porque a própria palavra de Deus nos diz, operando Deus, quem impedirá? Então, não há empecilhos para a obra de Deus quando ela está na direção certa. Ok, queridos? Então vamos para a nossa introdução, queridos. Vai nos dizer que a construção do templo, depois que os hebreus voltaram, essa primeira leva que trouxe esses judeus e que eles começaram a reconstruir esse templo, ele houve muitos empecilhos. E a nossa lição vai nos dizer que
eles ficaram parados por 15 anos, né? Então veja que 15 anos é um tempo bastante expressivo, né? E claro, eles tinham a missão de construir o templo. Este povo vieram com uma autorização de Ciro, né? O rei que Deus usou para poder dar livramento ao povo de Deus, né? Deus trabalha com o tempo, e como ele havia profetizado através de Jeremias, o povo foi para o cativeiro e se passaram 70 anos, né? Em 70 anos, irmãos, muitas pessoas nascem e morrem no lugar. Teve muito judeu que nasceu no cativeiro, morreu no cativeiro sem nunca poder ver a sua terra de origem, né? A terra natal, ou a terra de onde veio seus pais, né? Então, 15 anos se passam depois que eles voltam, e eles tiveram inúmeras dificuldades. Pensem então comigo, meus irmãos, o povo voltando para sua terra, uma terra que não estava vazia, né? Nós não podemos entender que a terra deles estivesse vazia, não. Ali tinha outros povos, outras pessoas que estavam habitando aquela terra. Lógico, eles tinham a ordem do rei e eles estavam ali. Só que existiam muitos empecilhos para que eles pudessem continuar a edificação do templo. Então, houve muitos problemas, muitas dificuldades, foi travando. Aí bateu o desânimo das pessoas, porque nós, quando vamos tentar fazer alguma coisa, nós não conseguimos e lutamos, e depois de um certo tempo desanimamos. E quando nós lemos esta passagem no livro ali de Ageu, de Esdras, né, de Zacarias, então nós começamos a entender que o povo realmente estava estressado, cansado, era um povo sofrido, um povo que era escravo, veio para uma terra devastada para retomar a história do povo. E nós vemos que, humanamente falando, era impossível para o povo conseguir reconstruir, conseguir fazer qualquer tipo de coisa, qualquer tipo de construção, qualquer tipo de renovar alguma coisa naquela terra. Até porque os inimigos não tinham interesse que esses estranhos, né, na sua terra pudessem estar reconstruindo o templo. Mas, de uma maneira milagrosa, meus queridos irmãos, eles começaram a reconstruir. Por que milagrosa? Porque nós vemos também na nossa introdução da nossa lição que diz que Deus, ele levantou socorro através do ministério de 2 profetas, Ageu e Zacarias, para poder o quê? Fazer com que o povo tomasse ânimo. O povo estava desanimado. E o desânimo, queridos, é uma arma terrível usada pelo diabo. E muitos crentes, muitos pastores, muitos obreiros estão desanimados. O desânimo tomou conta. Jesus, ele entendia disso. E Jesus disse: tende bom ânimo. Ou melhor, não desanime. Mas quantos estão desanimados nos nossos dias, né? Quantas pessoas estão passando por esse processo do desânimo? Já não sente mais prazer, já não tem mais horizonte, já não contempla mais o alvo e estão desanimados. Vamos pedir a Deus para que o Senhor nos dê um espírito de ânimo para nós podermos prosseguir nesta obra tão maravilhosa que é a obra de Deus, né? Esta obra que tem recompensa. Do mundo, do homem, dos governantes da terra, nós não podemos esperar nada, irmãos. Até porque surgiu um vírus aí e todos os homens grandes, a ciência, os laboratórios, os países de primeiro mundo, eles não conseguem solução para isso.
Então, como esperar alguma coisa do homem? A nossa esperança tem que estar em Deus. Deus é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Amém, queridos? Então vamos prosseguir. Eu quero fazer menção aqui da lição número 4, né? Que foi nos ensinado aí, né? Foi lecionado pelo mestre Vilmar de Almeida, nosso pastor, né? Nosso querido Vilmar, em que ele nos ensinou sobre mais uma providência de Deus, né? Aqui nós vamos ver que esses dois profetas, eles foram levantados como uma providência de Deus para dar ânimo ao povo. O povo precisava ouvir uma palavra positiva que veio pela boca desses profetas. E na lição passada, o pastor Vilmar, dentre as muitas coisas que ele nos ensinou, eu estava no meu turno de trabalho com a nossa equipe ali, mas eu consegui ouvir, né? Estava ali ouvindo a lição, e o Vilmar falou muito sobre a ferramenta chamada Ciro II, o grande rei da Pérsia, né? Que reinou de 559 a 530 a.C. E este rei, ele foi uma ferramenta usada por Deus para a libertação do povo, né? Foi através de Ciro que o povo recebeu a libertação, né? E Deus inclinou o coração deste rei para que este rei pudesse abençoar, né, o povo hebreu. Então, após 70 anos, né, como a gente já disse, na Babilônia, sob o governo de Nabucodonosor II e os seus sucessores que vieram, né, depois dele, o qual Belsazar foi um dos últimos tiranos sobre os hebreus, o qual é bem lembrado na Bíblia ali, a passagem onde ele deu um banquete para os seus grandes, e ali ele resolveu achar-se o bom, né? E bom só existe um, que é Deus. Deus é bom, né? Nós não somos. Mas ele quis se valer dos utensílios que foram trazidos pelo seu avô Nabucodonosor II para a Babilônia e resolveu beber vinho nos utensílios sagrados da casa de Deus. Foi um erro fatal, né? Então, nós sabemos que Belsazar, ele recebeu a sua sentença e diz que naquela mesma noite ele morreu, né? Ele foi morto pelo exército aí que adentrou as muralhas quase impenetráveis da Babilônia, e ele perdeu a sua vida ali, até mesmo por ser um herege, um homem que ousou brincar com as coisas santas, né? Nós não podemos brincar com aquilo que é santo, né? Nós não podemos brincar com aquilo que é sagrado. E ele ousou brincar e pagou um preço muito caro. Ok, vamos prosseguir, né? Nós temos muito assunto. Para prosseguirmos, queridos, eu não posso deixar de falar um pouco, né, sobre Zorobabel. Quem foi Zorobabel, né? Este líder israelita, mencionado no Antigo Testamento, que teria liderado, né, o retorno do primeiro grupo de judeus exilados que se encontravam no cativeiro babilônico. Fato histórico ocorrido após 539 a.C., quando o rei Ciro II, como nós já havíamos dito, havia ocupado a Babilônia. A origem de seu nome, ela é incerta, talvez venha do acadiano Zerubabili. Somente, ou seria esse Zerubabili, tem um significado que significa semente da Babilônia. No livro de Ageu, Zorobabel é chamado de governador de Judá. Então ele tem esse título, né, ali nesse livro, né, governador de Judá. Ao estabelecer-se na terra prometida,
ele trabalhou pela reconstrução do Templo de Jerusalém, completando a obra em torno do ano de 515 a.C. Com muita persistência, tendo enfrentado uma interrupção das atividades durante um período, como nós já citamos ali, né, no começo, de 15 a 16 anos, a história, né, os eruditos vão nos dizer que foram 16 anos, outros 15 vão defender, né, mas é entre 15 e 16 anos aproximadamente, 536 a 520 a.C., né? Então Zorobabel era descendência da casa de Davi. Por isso seu nome é citado na genealogia de Jesus Cristo, nos versos 12 e 13 do capítulo 1 do Evangelho segundo Mateus e no verso 27 do capítulo 3 do Evangelho segundo Lucas, mencionado como filho de Selatiel, neto de Jeconias, da descendência de Davi, né? Então, nós vemos aí que esse Zorobabel, ele estava participando dessa história aí, né? E não era por acaso, né? Então, ele é um dos descendentes, né? Da descendência da casa de Davi. Ageu, seu escritor, foi um profeta hebreu, e foi ele contemporâneo de Esdras, né? Neemias, Zacarias. Sua mensagem foi de exortação e motivação a respeito da restauração de Jerusalém e seu templo. Possui 4 principais mensagens do Senhor para os judeus que retornaram do exílio em Babilônia, né? Zacarias, cujo nome significa lembrou memória do Senhor, né? Lembrou ou memória do Senhor, foi um dos profetas do exílio do Antigo Testamento. Ele foi um profeta do reino de Judá e foi o 11º profeta dos 12 profetas menores. Conforme Ezequiel, ele foi um profeta do exílio, né? Então, vejam aí Zacarias, né? Essas são algumas características, se lê muito pouco a respeito, temos muito poucas informações a respeito de Ageu, de Zacarias, né? Então, a Bíblia não se atém muito a isso, né? Ao histórico do homem, mas mais a palavra, né? Mas isso é o que a gente pode saber aí de Zacarias, né? Isso é só para a gente poder entender de quem nós estamos falando, porque são esses homens aí que são os atores principais desse nosso bate-papo desta manhã, né, queridos? Então vamos prosseguir agora, ok? Pois bem, o tópico 1 diz assim, ó: Deus suscita os profetas Ageu e Zacarias. E o ponto 1, Deus levanta 2 profetas. Então, veja, Deus tinha a vontade, né, o desejo, e faria a reconstrução do templo, de uma forma ou de outra. E Deus, ele não é um Deus apenas que manda, mas é um Deus que também ajuda, porque senão nós não teríamos força e nem condições nenhuma para fazer qualquer coisa dentro da sua obra. Porque nós precisamos da autorização, da vontade e da ajuda de Deus para podermos sermos trabalhadores, vamos dizer assim, produtivos, né, na obra de Deus. Então Deus levanta 2 profetas. Zorobabel, ele recebeu uma mensagem profética da parte de Deus através de Zacarias. Uma promessa, né, feita pelo Todo-Poderoso, que também ele teria a honra não somente de começar a obra da construção do templo, mas também de conduzir ela até o término. Olha, que coisa maravilhosa! Certamente Deus, conhecedor do coração, isso é eu que estou dizendo, não está lá na Bíblia, né? Mas eu posso imaginar, eu posso pensar desta forma, é um pensamento meu. Talvez Zorobabel no seu coração, diante de todas as dificuldades que o ser humano enfrenta e que nós não temos bola de cristal para saber o futuro, o amanhã, então quem sabe passasse na mente de Zorobabel tantas coisas.
sobre o futuro incerto, as dificuldades, ou se talvez até mesmo se eles estivessem trabalhando por uma coisa que não levaria a nada, com tantas dificuldades, tantos inimigos, né, à frente. Então Deus, sabedor disso e conhecedor do coração do homem, ele levanta este profeta, né, Zacarias, e ele traz uma profecia direta a Zorobabel. Né? Me parece assim que Josué, o profeta, o sacerdote, né, vamos dizer assim, não era o profeta, era o sacerdote. Josué, o sacerdote, ele me parece que ele estava meio assim, ele não tinha tanto comando como Zorobabel. Zorobabel me parece assim ser o cabeça, né? Ser aquele líder que realmente ele impunha a sua liderança. Então Deus traz uma mensagem ao coração, né, de Zorobabel através de Zacarias, dizendo assim para ele que ele não precisava ter temor daquilo que estava para acontecer, que as dificuldades, né, que estavam surgindo e que certamente surgiriam, Deus estaria com ele e que ele não se preocupasse, porque ele iria começar a obra, mas Deus garantiria que ele estaria também no término dela. Que coisa maravilhosa, né, meus irmãos? Quem é que começa uma obra e não tem a vontade, o desejo de chegar ao final, de receber os lauréis, né, do final da obra? Que coisa maravilhosa, né? Então, somente Deus pode nos garantir. Nós não sabemos. Estamos trabalhando hoje, né, obreiros da casa de Deus. Você que está aí me assistindo na sua casa, no conforto da sua casa. E você também, homem, mulher de Deus, vocês estão trabalhando, muitos aqui trabalhando na casa do Senhor, na obra do Senhor. E nós temos uma garantia, a garantia é que nós vamos receber o galardão do nosso trabalho, porque o nosso trabalho não é vão no Senhor. Aí veio também uma mensagem ao povo, né, que está aqui relatado no nosso ponto 1 da lição. Né? O povo hebreu também recebeu uma mensagem do profeta Ageu, que o cativeiro era consequência da desobediência dos seus pais a Deus e que ele poderia fazer a diferença neste novo recomeço que Deus lhe permitia nesse novo tempo. Olha, Deus trouxe uma mensagem para o povo também, né? Porque não era só Zorobabel e Josué, o sacerdote, que precisava de uma mensagem de ânimo. O povo também precisava. Então Deus vem ali trazer e dizer ao povo, olha, o cativeiro, né? Porque talvez alguém estivesse murmurando, certamente alguém sempre está murmurando no meio do povo, né? É difícil agradar gregos e troianos, mas alguém certamente murmura. E aí Ageu vem com uma mensagem dizendo, olha, Deus não foi injusto, Deus avisou. E a consequência, né, da desobediência dos pais foi o cativeiro, foi o sofrimento. Né? Mas vocês estão de volta. Vocês tiveram, né, vitória. Vocês conseguiram voltar. E vocês podem fazer tudo diferente, né? Honrando a Deus e buscando a Deus. Né? Que coisa maravilhosa, né? Então, vamos aí, vamos para frente, vamos prosseguir agora para o ponto 2 do tópico 1, vai nos dizer o seguinte: o resultado da mensagem dos profetas. Então, como nós vimos como nós estudamos no ponto anterior, os profetas trouxeram uma mensagem. Agora a mensagem pode ter um resultado bom ou não. E aqui nesse ponto nós vamos ver o resultado, né, da mensagem dos profetas. Então o resultado sempre depende do tempo de Deus, né, para fazer cumprir
todos os seus grandes propósitos. Então Zorobabel aqui, Josué e o povo estavam animados agora, encorajados para este grande desafio, né, de reconstruir, porque receberam aquele auxílio de Deus, aquela palavra de Deus. Né? Nós também, muitas vezes, estamos desanimados, né, preocupados com problemas, com dificuldades, e a gente vai na casa do Senhor e a gente ouve a palavra através da boca do pastor, através do pregador, do diácono, do cooperador, né? Deus nos traz um ânimo ao nosso coração, nós voltamos com o nosso coração renovado, acreditando que as coisas vão dar certo, né? Então, o povo, e Zorobabel e Josué, eles estavam animados agora já não tinham mais desânimo, estavam animados para poder prosseguir esta grande obra, né? Que Deus nos conceda, né? Conceda a mim e a você, querido irmão, querida irmã, ouvinte da palavra, que Deus nos conceda vigor, né? Um novo recomeço, que Deus nos dê ânimo para continuar lutando e vencendo, pois acima de qualquer dificuldade temos um Deus que nos encoraja e nos diz nesta manhã: tende bom ânimo, eu venci o mundo. Né? Esta é a palavra do nosso Jesus. Então, talvez você esteja desanimado, né? Nesse tempo que você não pode passear, você não pode abraçar, não pode estar na igreja, não pode visitar o pai, muitas vezes a mãe, não pode visitar um irmão. Talvez você esteja desanimado, mas tenha ânimo, meu irmão. Deus tem cuidado de nós, né? Deus tem feito maravilhas. É um tempo de dificuldade e é um tempo que Deus estabeleceu para nós passar, temos que passar. Mas em breve Deus vai nos dar um tempo de alegria e certamente nós vamos valorizar mais momentos que nós não valorizávamos tanto, né, queridos? Então vamos prosseguir com fé, com alegria, e Deus vai nos abençoar, né? O ponto 3 vai falar assim, ó: o impulso espiritual dado pelos profetas continuou dominando os construtores até a conclusão da construção. Olha que coisa maravilhosa, irmão. Esta vitamina, né, que Deus deu através dos profetas foi uma coisa decisiva na vida daqueles irmãos que estavam trabalhando ali, né? Eles começaram com esse ânimo e eles não desistiram. Certamente os problemas continuaram acontecendo, mas eles continuaram lutando, né? Eles continuaram fazendo a obra de Deus de uma maneira maravilhosa, com ânimo, com alegria, porque quando nós temos Deus na nossa vida, a gente tem que prosseguir a obra de Deus com alegria, fazer aquilo que nós sabemos fazer. Não precisa fazer tudo na obra de Deus, isso é besteira, irmão, é querer abraçar o mundo com as pernas, não dá, né? Mas quando você faz as coisas dentro do plano de Deus e faz aquilo que você foi determinado, aquilo que você foi chamado, porque a palavra nos diz que nós fomos chamados com um santo propósito, então as coisas começam a valer a pena, né? E nós não achamos que a obra de Deus é uma coisa pesarosa, nós começamos a fazer a obra de Deus com alegria. Amém, queridos? Vamos prosseguir. Então vamos para o tópico 2, que vai falar sobre o ministério profético, uma prova da manifestação de Deus, né, irmãos? Então, o ponto 1 vai nos dizer assim, ó, a manifestação sobrenatural no Antigo Testamento. Então, precisamos entender que o ministério profético é uma prova da manifestação de Deus, né? Então, muitas vezes as pessoas dizem: eu não consigo ver Deus. Deus a gente consegue ver nas pequenas coisas, basta saber observar, né? Você pode ver Deus nas flores, você pode ver Deus no mar, você pode ver Deus nas florestas, você pode ver Deus em toda a vida, depende dos teus olhos, né? Então o ministério profético é uma prova viva da manifestação de Deus, né? E aqui nós temos nesse ponto, a nossa lição vai nos trazer dois
dois exemplos, né? E o primeiro é Moisés, o grande legislador, né? O libertador do povo do Egito. Ele fez grandes sinais e prodígios na terra do Egito. Êxodo capítulo 4, versículo 17 vai dizer assim, ó: toma, pois, esta vara na tua mão, com que farás os sinais. Então Deus ali dá uma ordem a Moisés, olha, toma esta vara, este cajado nas tuas mãos, e com ela você fará as maravilhas, os milagres, né, vão acontecer através de você. Então, olha que coisa interessante, né? Muitas vezes nós olhamos assim, claro, essa é a vontade de Deus, irmão, né? Não me interprete mal, é a vontade de Deus, mas Deus nos concede poder. Deus nos concede poder para a gente fazer a obra de Deus. Muitas vezes nós ficamos dependentes de Deus. E aí Paulo vai dizer que o crente nunca cresce, não pode comer uma comida sólida, vive sempre tendo que tomar leite, porque ele não cresce, fica sempre sendo menino, né? Então nós não podemos, nós temos um tempo que somos meninos, mas tem o tempo que nós nos tornamos adultos. É um tempo que nós temos uma sobriedade, nós temos uma inteligência, uma capacidade de entender. Então nós vemos aqui, ó, Deus falando, toma, pois, esta vara na tua mão, com que farás os sinais. Olha, Deus não está dizendo, eu vou fazer os sinais, você vai fazer os sinais. Então, Deus nos deu ferramenta, nós temos a nossa fé. Oramos e nada acontece. Por quê? Porque muitas vezes nós não tomamos a frente, né? Não é colocar Deus contra a parede. Se o Senhor não fizer, não é isso. Existem alguns por aí que fazem isso, não. Mas é tomar posse da fé. É ter em nós a autoridade para fazer a obra de Deus. Então Moisés é um grande exemplo. Não precisamos falar de todos os prodígios e maravilhas operados por Moisés na terra do Egito, porque é de conhecimento nosso, né? Seria redundante falar disso. E o segundo exemplo aqui, nesse ponto, é Elias, o tisbita, que também operou sinais miraculosos no tempo da antiga aliança. Então, também não precisamos tecer comentários muitos, variáveis sobre o ministério de Elias, o tisbita. Esse homem, um homem poderoso. Até eu me lembro de uma passagem onde o rei está doente e ele manda que os seus guardas vão a uma terra consultar um deus estranho e que na metade do caminho eles são parados por Elias, eles são interpelados por Elias, e Elias pergunta o que eles iriam fazer e eles contam, e Elias dá uma sentença e diz assim, volta lá e diga para o rei que ele vai morrer. Essa era a sentença. Quando eles voltaram, eles não sabiam dizer quem era que tinha mandado aquela mensagem dura para o rei. Mas vejam que coisa interessante, meus irmãos. O rei perguntou, esse homem se veste assim, tem um cinto assim? Tem. Ou melhor, como é que é esse homem? Pergunta para os guardas. E os guardas dão essa característica. E ele diz assim, é Elias, então eu vou morrer mesmo. Então veja, era um homem que operou grandes sinais e maravilhas, um homem respeitado pelos reis, porque sabia que quando ele falava, acontecia. Que coisa maravilhosa, né? Quando o servo de Deus fala, acontece, né? Então, nós precisamos ter bênção para poder abençoar aquelas pessoas que precisam. Precisamos ter uma vida com Deus para orar
por aquelas pessoas que também estão necessitando e algo acontecer, né, meus irmãos? Não é somente uma oração vazia. Amém? Vamos passar para frente, né? O ponto 2 do tópico 2 diz assim: manifestação sobrenatural no Novo Testamento. Ok, aqui, então nós entendemos que o ministério profético no Antigo Testamento era de uma forma, e no Novo Testamento ele é de outra forma, né? Então, nosso exemplo maior é, sem sombra de dúvida, o apóstolo Paulo no Novo Testamento, né? Alguns afirmam que o apóstolo dos gentios tinha todos os dons, né? E realmente, pelas mãos de Paulo, Deus fez grandes sinais e milagres. E os milagres e sinais de Deus continuam a acontecer na vida daquele que vive por fé, né? Então, nós vemos aqui, a manifestação sobrenatural no Novo Testamento era uma manifestação de Deus através de muitos dos seus servos. Já não tinha mais aquela ação do profeta, porque a gente entende pela palavra de Deus que os profetas, que é o nosso ponto tópico 3 da lição, nós vamos pincelar um pouquinho sobre estes profetas na dispensação do Antigo e do Novo Testamento, né? Mas aqui, a manifestação sobrenatural no Novo Testamento, nós vemos muito através da vida de Paulo, né? Então, Paulo curava, né? Paulo orava, as pessoas eram curadas, eram feitos sinais, milagres através da vida do apóstolo Paulo, né? Então, não vamos se estender muito nisso, porque a matéria, se nós formos entrar aqui, não teríamos tempo suficiente para esta aula, para a gente poder falar nesse ponto. Mas aqui a referência, né, que eu peguei para a manifestação sobrenatural no Novo Testamento é o apóstolo Paulo, ok? Como referência. Vamos então agora para o tópico 3, né, o último tópico da nossa lição, o ministério de profeta à luz da Bíblia. Olha só, agora nós vamos falar sobre esse ministério de profeta, né? Como é que tem? Hoje ainda tem profeta no Novo Testamento, na nova dispensação, no tempo em que nós vivemos, depois que Jesus veio. São dúvidas, né? Eu acredito que existem muitas linhas de pensamento, mas nós vamos aqui pelo que a nossa lição está nos ensinando, né? E o ponto 1, o profeta na dispensação do Antigo Testamento, né? Então aqui nós vamos entender um pouquinho daquilo que nós já sabemos, né? Mas vamos falar um pouquinho sobre isso, né? O profeta tinha no Antigo Testamento a função de transmitir a palavra e os oráculos de Deus. Ele era o guia espiritual, tinha grande autoridade, e quando se aproxima, né, o profeta, ele tinha uma autoridade assim muito grande, ele exercia uma autoridade até mesmo, vamos dizer assim, acima dos reis, porque ele tinha o sobrenatural, né? Ele tinha o poder de Deus para tomar algumas decisões que era fora da autoridade do rei, né? Então ele era maior do que o rei até, né? E a gente lembra ali quando lê em algumas passagens, quando o profeta se aproximava de uma cidade, todo mundo ficava de orelha em pé, porque o profeta podia ser portador de boas novas, mas também podia ser portador de uma notícia não tão boa, de uma calamidade, de um problema que podia trazer ali, né? Vemos também que o profeta tinha assim, ele era um conselheiro, ele era uma pessoa que ele aconselhava tanto no lado espiritual, das coisas espirituais, como também das coisas terrenas. Então nós vemos ali em 1 Samuel, no capítulo 9, o profeta foi procurado por Saul, que não era rei ainda na época, para tratar de que o profeta, né, o vidente, né, que era tido como o nome de vidente no Antigo Testamento, ele pudesse saber ou indicar onde é que se podia achar as jumentas do pai de Saul que havia se perdido, né? Então
Vejam que o profeta era polivalente, né? Ele fazia meio de tudo, né, queridos? Então, esse aqui é o ponto 1, o profeta na dispensação do Antigo Testamento, né? Ok? O ponto 2, o profeta na dispensação do Novo Testamento. Como fica o profeta na nova dispensação ou no Novo Testamento, né? Então, é um problema. Tem profeta? Tem profecia? Tem profeta? Há profeta? Tem ministério de profeta? Né? Então, isso são dúvidas que podem surgir. Nós que somos da Escola Dominical da SIC, nós não temos muito essas dúvidas porque o povo é inteligente, né? O povo está comendo comida boa e sabe a Bíblia, conhece de Bíblia, né? Mas tem pessoas que ainda estão perdidas aí. Tem pessoas que não sabem nada do assunto. Mas também não tem escola dominical, não tem professor que pode ensinar, né, e da melhor maneira possível. Mas nós aqui na SIC temos grandes mestres, né? Então Deus tem nos dado grandes mestres para o ensinamento da palavra de Deus. Aprendemos, e é facilmente notado, que no Novo Testamento não há uma procura por profeta, né? Então quem lê a Bíblia ali ao longo dos 27 livros, a gente não vê ninguém procurando um profeta para se aconselhar. Então você não vê isso, né? Vamos encontrar os dons do Espírito Santo. Olha, dons do Espírito Santo, mencionado pelo apóstolo Paulo, que nos aconselha a procurar com zelo os melhores dons, como uma ferramenta para auxiliar a Igreja de Cristo na realização da obra que nos está proposta, né? Então, irmãos, estou falando resumidamente, né, nesse tema. Se você tiver curiosidade, você vai procurar ali e você vai encontrar os dons espirituais, que foi amplamente divulgado por Paulo, né? E encontramos na palavra de Cristo, né? Cristo dizendo, ele fala o seguinte, ele diz assim, ó, a lei e os profetas duraram até João. Desde então é anunciado o reino de Deus a todo homem e todo homem emprega força para entrar nele. Lucas 16:16, né? A lei e os profetas duraram até João. Desde então é anunciado o reino de Deus a todo homem e o homem emprega força para entrar nele. No novo pacto temos Jesus, né? Então veja, não temos a figura do profeta. Não temos. Por quê? Porque não necessitamos do profeta, né? Existe profecia? Sim, profecia tem. Mas não quer dizer que quando Deus usa uma pessoa em profecia, ele seja profeta, né? Erro grave é pessoas procurando rancho de profeta, procurando profeta para se aconselhar nos nossos dias. Não. Nós temos Jesus, ele é o único mediador. A nossa lição nos ensina que Jesus é o mediador, o grande mediador, né? No novo pacto temos Jesus, que nos abriu um novo caminho. O véu se rasgou de alto a baixo. E hoje podemos nos achegar a Deus, pois não há mais separação. E o único mediador é Cristo, que ganhou esse direito na cruz do Calvário. Glórias a Deus, né? Você está feliz nesta manhã, meu irmão? Você está feliz nesta manhã, minha irmã? Que Deus possa te abençoar ricamente, né? Glória a Deus, que nos dá a vitória por intermédio de seu Filho. Se Deus é por nós, quem se atreveria a ser contrário, né? Que o Senhor te conceda toda sorte de bênçãos em Cristo Jesus, nosso Senhor. Tenha um domingo abençoado, em nome de Jesus.
Antes que a luz do templo se apague, antes que ninguém queira mais ouvir tua voz, fala comigo, Deus. Chama meu nome. Antes que prostituam o teu templo, Deus, e tirem as gorduras do sacrifício, fala comigo, Deus. Chama meu nome. Fala comigo. Se eu não entender, insista. Fala comigo. Chama o meu nome mais uma vez. De mim não desista. Fala comigo, pois estou. Quero ser usado. É melhor ser um menino que te ouve. É melhor ser um menino que te obedece do que um sacerdote rejeitado. Fala comigo, Deus. Fala comigo, Deus. Antes que acabou venha nascer, antes que a guerra comece, fala comigo, Deus. Chama meu nome. Antes que a arca seja levada, Deus, e destruam todos os teus altares, fala comigo, Deus. Chama meu nome. Fala comigo. E se eu não entender, fala comigo. Chama o meu nome mais uma vez. De mim não desista. Fala comigo, pois estou aqui, quero ser usado. É melhor ser um menino que te ouve. É melhor ser um menino que te obedece. Antes que eu troque um culto por um show, antes que eu seja artista em vez de profeta,
Fala comigo, Deus. Chama meu nome. Antes que o anormal seja normal. Antes que pecar não seja mais pecado. Fala comigo, Deus. Fale. Chama meu nome. Fala comigo. E se eu não entender, insista. Fala comigo. Chama o meu nome mais uma vez. De mim não desista. Não desista. Fala comigo. Pois assim como eu, tem muita gente querendo ser usado. É melhor ser um menino que te ouve. É melhor ser um menino que te obedece do que um sacerdote. Esse é o meu pedido, junto com um monte de gente que quer ser fiel a ti. Fala comigo.